Bom dia, a paz seja contigo. A graça, a paz, as misericórdias do Senhor esteja sobre a tua vida, sobre a tua casa. Que o Senhor te abençoe ao entrar, ao sair, ao sentar, ao levantar. Deus é bom. Para Ele toda honra, toda glória, todo louvor e toda adoração, porque nele, por Ele e para Ele são todas as coisas. Volte seus olhos aos céus. Abra o teu coração para ouvir a palavra do Senhor. Busque a sua presença e a sua face. Renda-se aos seus pés. Se entregue diante do único e suficiente Salvador. Jesus te ama, querido. Ele não quer que você pereça, mas que você venha ao conhecimento da verdade e seja salvo. Que a palavra do Senhor, que é viva e eficaz, que penetra como espada de dois gumes, vai entre a medula e os ossos, entre o espírito e a alma, vai no profundo, vai no escondido, que ela possa falar em teu coração de uma forma extraordinária e que você possa nesse dia de hoje ser agraciado pela presença do Espírito Santo que nos convence do pecado, do juízo e da justiça. Porque Ele é Senhor, Ele é Deus e Ele é poderoso para fazer na sua vida, querido, muito mais além do que você tem pedido e pensado. Que você se renda aos pés da cruz, que você confesse o Senhor Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador, porque Ele é Senhor e Ele é Deus. Amém? Antes de entrar na meditação da palavra, vou deixar o meu recado. Deixe o seu like. O seu like ele nos ajuda a ter visibilidade. Ele é muito importante porque ele nos dá a condição de alcançar mais vidas. Compartilhe essa mensagem com alguém que precisa ouvir a palavra de Deus nesse dia de hoje. E você que ainda não é inscrito nesse canal, se inscreva. Nos ajude a propagar o Evangelho da Salvação. Nos ajude a fazer o ide do Senhor. Porque na palavra do Senhor está escrito: ide por todas as nações. Pregai o Evangelho a toda criatura. Porque aquele que crer e for batizado será salvo. E o nosso intuito, o nosso objetivo é esse: levar a palavra do Senhor que cura, que sara, que liberta, a palavra que transforma aos corações dos aflitos, dos necessitados, daqueles que precisam saber e conhecer ao Deus único, ao Deus Todo-Poderoso, ao único e suficiente Salvador, Jesus Cristo, ao nosso Senhor que pode todas as coisas, que Ele transforme a sua vida e através do teu Santo Espírito que você o conheça e se renda. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. A palavra de hoje está no livro de Juízes, capítulo 4, e eu vou ler a partir do versículo 18, que diz assim: E Jael subiu ao encontro de Sísera e disse-lhe: Entra, Senhor meu, entra aqui, não temas. Ele entrou na sua tenda e ela o cobriu com uma coberta. Então ele lhe disse: Dá-me, peço-te, de beber um pouco de água, porque tenho sede. Então ela abriu um odre de leite e deu-lhe de beber e o cobriu. E ele lhe disse: Põe-te à porta da tenda, e há de ser que, se alguém vier e te perguntar: Aqui há alguém? Responderás então: Não. Então Jael, mulher de Heber, tomou uma estaca da tenda e lançou mão de um martelo, e chegou-se mansamente a ele, e lhe cravou a estaca na fonte, de sorte que penetrou na terra, estando ele, porém, num profundo sono, já muito cansado, e assim morreu. E eis que, seguindo Baraque a Cisa, Jael lhe saiu ao encontro e disse-lhe: Vem, e mostrar-te-ei o homem que buscas. E foi a ela, e eis que Sísera jazia morto, com a estaca na fonte. Assim Deus, naquele dia, sujeitou a Jabim, rei de Canaã, diante dos filhos de Israel. E continuou a mão dos filhos de Israel a pesar e a endurecer-se sobre Jabim, rei de Canaã, até que exterminaram a Jabim, rei de Canaã. Glória a Deus, palavra do Senhor. Esse fato, essa história ocorreu numa época onde que o povo estava se rebelando contra o Senhor, fazendo aquilo que eles achavam certo aos seus próprios olhos. Havia morrido os maiorais, os líderes mais antigos, como Josué e Caleb, e agora o povo estava se desviando da presença do Senhor. E quando o povo se desviava da presença do Senhor, o Senhor permitia.
que os inimigos se levantassem contra Israel. Porque é assim que acontece, querido. Quando nós conhecemos ao Deus vivo, a água viva do Senhor está em nosso coração e nós nos afastamos da presença do Senhor por isso ou por aquele motivo, quando nós nos deixamos ser levados pelas concupiscências dos olhos, pelas coisas do mundo, Deus permite situações e adversidades para que nós possamos despertar e voltar para casa e voltar para a presença. Nessa época aqui, o Senhor levantava os inimigos que estavam à volta de Israel, aqueles que haviam ficado, porque Israel, quando conquistou a terra, a herança, eles não fizeram aquilo que Deus mandou. Eles não exterminaram os inimigos de todo. Então Deus permitiu que ficassem, para que fossem pedra de tropeço e uma forma de Deus testar o coração de Israel. E quando Israel se apartava, porque nasce aqui uma nova geração que não ouviu falar em Deus, que não buscava a presença de Deus, que fazia aquilo que eles achavam que era bom. E Deus começa a levantar juízes. E nessa época aqui, que vem contando o capítulo 4 de Juízes, Deus levanta uma juíza chamada Débora. E Débora se assentava embaixo de uma palmeira para julgar a Israel. E ela era uma mulher de Deus, uma mulher sábia, que fazia justiça, que ajudava o povo a entrar em concordância uns com os outros. E nesse momento, Deus a usa para convocar o capitão do exército, chamado Baraque, para que ele liderasse o exército que iria derrotar o rei cananeu. Porém, Baraque, quando Débora lhe entrega a profecia, ele sabendo que ela é uma mulher de Deus, ele fala, olha, se você for, eu irei. Se você não for, eu não vou. E através da vida de Débora, Deus declara que a vitória seria, assim, iminente, que o Senhor estaria com eles e que ele pudesse convocar os homens de Zebulon e Naftali, 10.000 homens após ele, para que guerreasse, porque Deus iria adiante, Deus iria dar vitória, como deu. Porém, a morte do inimigo, a vitória sobre a morte do inimigo, Deus iria entregar essa honra para uma mulher. E assim Deus fez. E com a guerra se estendeu, Israel começou a vencer, e o capitão do exército, do rei Jabim, do rei cananeu, agora ficou só. Ele desce do carro de ferro, porque estava atolado no meio do rio, e foge a pé. E ele vai para um lugar aonde o rei Jabim tinha aliança, porque o marido de Jael, ele era um queneu e ele estava neutro nessa guerra. Ele não tomou posicionamento. E esse capitão, ele corre para esse lugar se sentindo seguro e vai buscar ali um esconderijo para si. Essa mulher, ela está dentro da sua casa sozinha, seu marido não se encontra no momento, e ela faz algo inusitado. Ela o recebe dentro da sua casa, ela oferece o que ela tem de melhor, porque quando ele pede água, ela lhe dá o leite que está dentro do odre, que era uma espécie de um leite fermentado, que eles tinham o costume de beber, era o melhor que ela tinha. E ela entregou para ele o melhor. Ela deixou ele confortável e se sentindo seguro. Porém, Deus a usa naquele momento para cumprir a sua palavra. Porque a palavra de Deus, ela não cai por terra, ela não volta para trás, mas ela cumpre naquilo que apraz. E o que Jael nos mostra é uma mulher de coragem, uma mulher decidida, uma mulher que era amiga de Israel. Então, ela age segundo o propósito de Deus ali e na direção do Espírito Santo, porque ela faz aquilo que Deus lhe dá orientação. Ele chega na sua tenda e ela não distrata, mas ela também age com sabedoria. Ela o recebe e oferece o que ela tem de melhor, e ele, se sentindo seguro, cansado da fuga, ele deita, porque ela lhe deixa confortável, ele dorme. E quando ele dorme, ela age segundo aquilo que Deus põe. Ela lhe mata. E quando o capitão do exército de Israel chega, ela pega ele e fala com ele assim, vem que eu vou te mostrar
o homem a quem você está buscando e leva ele até o local aonde ela teria matado o capitão do exército de Jabim. Queridas, nós temos que ser mulheres corajosas, que fazem a vontade do Senhor, guerreiras, que não temem fazer aquilo que Deus está colocando no coração para fazer. Nós temos que agir segundo o propósito e o entendimento de fazer a obra do Senhor com ousadia, com intrepidez. Não deixar que o inimigo de Israel, que o inimigo de Deus nos oprima e nos tire a paz e nos tire o sossego. Clamar pelo sangue de Cristo. Naquela época, a guerra, a luta, lutar com mão armada era uma necessidade, como em alguns países está sendo no dia de hoje. Porém, contudo, a nossa luta, a nossa guerra, a nossa batalha, ela é vencida no clamor e na oração. Com joelhos dobrados e buscando a face do Senhor, buscando a presença do Senhor. Clamando para que o Senhor entre na peleja e na batalha diária que nós temos. Pedindo ao Senhor para ir adiante, para que o Senhor faça a obra. Que nós possamos ter a sabedoria de entender que quando o Senhor está conosco, a nossa vitória é certa. Porque o Senhor é fiel, querido, e a palavra dele ela não cai por terra, ela não volta para ele vazia, mas ela cumpre naquilo que lhe apraz. Que através da meditação sobre esses fatos, sobre essa história, nós possamos tomar posicionamento, como Débora tomou, como Baraque tomou, de fazer e servir o propósito de Deus. Quando Deus declara que ele está na direção e que ele vai adiante, no momento onde o opressor tem dominado por mais de 20 anos, tem feito o povo escravo, tem feito o povo ser humilhado, e ali Deus levanta a Débora, que convoca Baraque, que se posiciona, que chama Débora para estar com ele, por saber que ela é uma mulher que fala a palavra de Deus, que anda na presença de Deus, e Deus ali faz com que a sua palavra se cumpra, que nós possamos buscar na palavra do Senhor a direção para o nosso caminhar, a direção para o nosso pensar, a direção para o nosso agir, que nós possamos nos posicionar diante de Deus para buscar a sua face, para buscar a sua presença, para colocar diante dele as nossas necessidades, as nossas dificuldades, os nossos problemas, as nossas situações, para que o Senhor nos dê livramento, entendimento e discernimento, para que nós possamos fazer e servir o seu propósito e andar segundo o seu querer. O Senhor é bom, querido, e ele pode mudar a tua história. Renda-se aos seus pés. E você que é simpatizante da palavra de Deus, que tem buscado ouvir a palavra de Deus, mas ainda não se rendeu aos seus pés, ainda não confessou Jesus como seu único e suficiente Salvador, eu peço a você que nesse dia de hoje se posicione e renda-se, se entregue ao Senhor, peça a Jesus Cristo, querido, para fazer morada no teu coração, para escrever teu nome no livro da vida, confesse como seu único e suficiente Salvador, peça para ele direcionar. Jesus liberta, Jesus cura, Jesus salva, Jesus transforma e ainda te leva para morar no céu, porque essa promessa ela é fiel e ele vai cumpri-la. E o Senhor, querido, ele não quer que você pereça, mas que você tenha entendimento, que você tenha discernimento, que você tenha sabedoria do céu sobre a sua vida, mas você tem que permanecer e permitir que o Senhor adentre o teu coração e transforme a tua vida. Porque para que tudo à nossa volta venha mudar, a primeira coisa que tem que acontecer é que tudo dentro de nós comece a mudar e ser transformado pela palavra viva do Senhor. Que o Senhor te abençoe nesse dia de hoje e que você tome posicionamento como Débora, como Baraque e como Jael. Posicionamento para fazer e servir o propósito de Deus, para ser bênção nas mãos de Deus, para ser um guerreiro do Senhor sobre a face da terra. Que Jesus te abençoe e que tudo te vá bem nesse dia de hoje. E não se esqueça, seja você uma bênção, seja forte e corajosa, porque Deus é contigo. Amém?